Bom dia, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a bênção de Deus esteja sobre o coração de cada um de nós, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, com a presença e a graça de Deus. Eu sei que às vezes a gente varia, né, o horário aí, mas a gente está sempre aí como pai de família, né, a gente servindo também a Deus e a nossa casa, e com a graça de Deus, agradecer a oração já dos irmãos, né, ontem meu filho fez uma cirurgia do nariz, mas cirurgia assim mais simples, mas sempre requer muito cuidado, né, então a gente agradece, correu tudo bem, mas hoje a gente estava tendo os cuidados, então trazer um pouquinho, mas com a bênção de Deus, né, tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso ensino do Catecismo na Igreja Católica, junto entre irmãos, né, vivendo esse momento. Então, primeiramente, assim, agradecer a Deus por este momento maravilhoso. E o momento que nós vamos falar aqui é justamente sobre isso, sobre a oração. A oração que eleva a nossa alma, a oração e a oração diante da nossa alma, diante de Deus. Nós se colocamos com a alma para Deus, de todo o coração, de toda a alma, numa oração pura e verdadeira. É aquela oração que vem de dentro de nós e fala com Deus. Então, a oração é a elevação da alma a Deus. De onde falamos nós ao rezar? Esse é o nosso tema que foi colocado hoje como título, né? Então, o parágrafo 2559 vai nos falar sobre isso. Então, nós vamos ler o parágrafo 2559, que é citado, né, sobre oração e alma, e nós vamos adentrar um pouquinho nos parágrafos adiante, né? A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Então aqui ele faz uma pergunta e responde, né? Da onde que nós falamos nós ao rezar? Do orgulho? Aquela oração orgulhosa, nunca olha para dentro de si, ou aquela oração de uma intimidade, abrindo o coração a Deus, rasgando o nosso coração ao Senhor, confiando nele. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Querido irmão, então, de onde falamos nós ao rezar? Do íntimo do coração, rasgando o nosso coração, falando. Você tem que entender assim, quando eu vou falar com Deus, não adianta eu falar por falar. E de que forma? Quando eu rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso, num rosário, eu já falei a minha intenção, e eu creio que aquelas palavras, como dizem alguém repetidas, você está ali honrando a Mãe do meu Senhor, você está professando a sua fé, um dogma de fé, e ao mesmo tempo você está contemplando a convivência de Jesus com nós, e trazendo esse momento para a nossa vida, e ao mesmo tempo, na oração, na meditação, no íntimo do coração, a cada Ave Maria repetida, a cada palavra falada, eu sei que é uma intercessão diante da minha família, diante do meu coração, dando um exemplo do terço. Agora vamos lá, o terço é uma oração direcionada, que é a reza, né? Rezar e orar, as mesmas palavras, só que tem a reza direcionada e a reza orada, né? Então, como assim? Quando eu falo com Deus, com todo o meu coração, abro o coração e tem aquela oração que é aquelas palavras que foram direcionadas pela igreja, que nós meditamos elas e ao mesmo tempo nós oramos ela, contemplando a verdade que existe atrás dessa beleza dessas frases dos santos. Um exemplo, você está num combate espiritual, né, contra Satanás, um momento de oração. Quantas vezes já vi as pessoas falar assim, que naquele momento que estava ali manifestando, você não falava nada, rezou uma Ave Maria, né? E aquele momento ali, o inimigo
sai da presença daquela pessoa, né? E por que esse motivo? Porque aqueles que combateram ali com as suas palavras já venceram, né? Mas todas elas vão para Jesus. E aquelas palavras já venceu Satanás. Então, irmão, essa oração que Paulo, os outros eu conheço, né? Os teus discípulos. Mas Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Satanás fala isso para um homem e ele vai até Jesus e fala: ó, teus lá não conseguiram expulsar, né? O demônio lá. Aí Jesus fala: até quando eu estarei com eles, com vocês, né? Então tem certos tipos de demônios que é com jejum e oração. Então por quê? Porque é o íntimo da alma, é intimidade com Jesus, é caminhar com Ele, é uma oração justa e verdadeira, não é uma oração da boca para fora. Amém? Então, quem se humilha será exaltado, a humildade é o fundamento da oração, nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Se conhecemos o dom de Deus, em João 4,10, a maravilha da oração se revela justamente aí. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de nós e nós tenhamos sede dele. És tu que lhes pedirás e ele te daria água viva. João 4,10. Vamos pegar a nossa palavra? Então a oração é a sede de Deus e Deus tem sede de nós. Vamos lá? João 4,10. Vamos pegar essa palavra de João 4, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens como retirá-la, e o poço é fundo, de onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E logo depois, palavras da salvação. Jesus fala: você tivesse 5 maridos, nenhum foi os teus. E ali abre os olhos dessa mulher e ela enxerga um Deus vivo na presença dela. E ali aquela mulher começa a seguir Jesus e anunciar o que ele fez, o que ele falou para ela, que ela estava na presença. Então, irmão, quando nós na oração reconhecemos o nosso Deus, sendo o Deus da nossa vida, que ele pode mudar o sentido da nossa vida, pode nos libertar de todo o pecado, de toda a maldade, e com ele nós venceremos as maldades deste mundo, que é o que nós vamos ver daqui a pouco no Evangelho. É esta o mover da oração. Deus é maravilhoso. Irmãos, se a gente sabe que a gente está caminhando com o catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, a leitura do Evangelho de hoje vai somar com o que nós estamos falando aqui hoje. A leitura do Evangelho de hoje vai trazer para nós esse direcionamento. Como enfrentar o mundo, né? Como enfrentar. Então quer dizer que o mundo vai continuar tendo os problemas. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou na igreja, eu vou rezar para que eu não tenha problema nenhum. Infelizmente, neste mundo, por causa do pecado original, por causa da liberdade que nós temos de escolha, se todo mundo parasse, ouvisse a Jesus e colocasse em prática o que ele pedisse, com certeza o mundo seria diferente. Mas pelo orgulho, até numa oração, pelo orgulho de não se abrir para Deus e não... O que acontece, irmão? Tem pessoas que vão na igreja e voltam da igreja a mesma pessoa. Por quê? Porque não se abriu para a graça. Agora aquela pessoa que foi, ouviu a palavra, colocou em prática e voltou, irmão, é a mudança. É você se libertar do orgulho. Não vai lá na missa, lá no momento da homilia, ficar escutando a homilia e falando: ó, tá vendo se fulano estivesse aqui? Não pensa no fulano. Tem que pensar em você. E eu, será que eu parei para refletir comigo? E uma oração assim, que edifica a alma, é essa oração que vai pedir para você. Lógico, irmão, tem vezes que a gente pede por aquela pessoa que amamos. É uma forma de caridade também, né, de você viver o amor. Mas eu tenho que também edificar e pedir a minha alma a purificação. E uma oração que rasga o coração diante de Deus, que se humilha perante o Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu quero beber dessa água. Eu quero ter sede da tua presença. Essa sede que é saciada todas as vezes que eu penso em ti. Não é como a sede da água deste mundo. Você bebe, 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 mas você continua tendo vontade de tomar. Mas ela não te preenche. Mas a água da vida do nosso Senhor é uma sede do amor.
essa sede é preenchida todos os dias, com palavras, com orientações, com o mover do Espírito Santo, com esta oração que fazemos todos os dias. Por isso, Senhor, dai-nos a graça da convivência da nossa alma com a Tua presença. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, continuidade, o índice analítico, todos os dias o catecismo. Nós falamos aqui o catecismo, nós procuramos ser o mais rápido possível para que a gente faça um vídeo curto, para que esse vídeo as pessoas possam meditar ou passar adiante, né, que é uma meditação do catecismo, nós leigos estudando junto com a igreja, né? Então é um momento maravilhoso e nós estamos nesse andamento do índice analítico, nós já estamos lá no alfabeto, né? É o índice analítico, é no final do catecismo, onde que a gente já percorreu 1, 2, 3 páginas. Nós estamos no final da 3ª e estamos falando sobre oração e alma. E o título lá em cima é alma. Então, que Deus abençoe. Amanhã tem mais sobre oração e alma. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, são 6 parágrafos. Nós falamos um hoje. Amanhã tem mais. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Até amanhã, queridos irmãos, sobre o Catecismo da Igreja Católica, o Café com Jesus. Um grande abraço. 5 minutinhos, é questão de a gente trocar aqui o momento, né? E a gente fazer o Lexo Divino, que é do Evangelho do Dia, meditando para a nossa vida. É uma bênção de Deus esse momento que nós temos. Que Deus abençoe. Um abraço a todos aí, irmãos.